Eu sou Mirley Castro. Eu sou Janaína Marzalek e nós somos o Pod Lei. Olá, seja bem-vindo ao Pod Lei, o seu guia legal no mundo dos podcasts. Os parceiros do Pod Lei são Rápido Chapuri, Vitrine das Cores e Clínica de Estética Rosa de Saron. Doutora Janaína, nossa entrevistada de hoje do Pod Lei. Nós estamos chique, olha só, a gente sempre recebe vários advogados, mas pela primeira vez vamos receber uma juíza, olha só, que moral, hein, Pod Lei. É a nossa doutora aqui, Camila Scioli, uma grata satisfação recebê-la aqui no nosso programa. Então, antes da gente bater esse papo super agradável com ela, nós vamos para o intervalo comercial. Mas antes nós vamos falar dos nossos patrocinadores, que é a Vitrine das Cores, para você pintar a sua casa com aquela tinta que eu quero. Ah, não, como é que eu vou pintar minha casa? Eu quero uma tinta que esteja na tendência. Então, tinta com tendência atual é na Vitrine das Cores. Preço super acessível que cabe no teu bolso. Fica 2 endereços, na Via Chico Mendes e também no Bosque. Eu preciso trazer a minha mercadoria, eu sou empresária, eu preciso trazer minha mercadoria com total segurança e assegurada. Você vai na Rápido Chapuri falar com o meu amigo Daniel, que fica ali atrás do Alto Posto Amapá. Para você, mulherada, que precisa ir fazer uma drenagem linfática, tem uma remoção de sinal, preciso tirar um sinal, ou fazer limpeza de pele, Clínica de Estética Rosa de Saron está te esperando. O endereço e telefone está aqui. Agora nós vamos para o intervalo comercial e voltamos já já. Aqui na Vitrine das Cores, você encontra todo o material que você precisa para a pintura da sua casa ou seu automóvel, com a mais ampla variedade do mercado em tintas. Temos os melhores produtos para a sua pintura em um espaço único para melhor lhe atender. Com o nosso sistema tintométrico, você escolhe a cor do seu sonho e já sai com ela em mãos. Oferecemos o melhor atendimento com a equipe altamente treinada, disposta a lhe atender, seja o atendimento presencial ou online. Venha visitar as nossas lojas localizadas na Via Chico Mendes e na Quintino Bocaiúva e garantir o seu produto de qualidade. Não perca tempo e faça agora o seu orçamento. Na transportadora Rápido Chapuri, nossa missão é garantir que sua carga chegue ao destino com segurança, rapidez e eficiência. Com mais de 8 anos de experiência, estamos prontos para atender às suas necessidades, seja para entregas locais ou nacionais. Contamos com uma equipe altamente capacitada e comprometida, e com uma frota pronta e bem equipada para garantir o melhor serviço. Com a transportadora Rápido Chapuri, você pode confiar que sua mercadoria chegará no prazo certo, com a qualidade que você espera. WhatsApp 11 20 87 8200 ou 68 3221 4941. Transportadora Rápido Chapuri, com você em todas as direções. Voltamos ao nosso intervalo comercial e agora vamos começar a nossa entrevista aqui com a doutora Camila Scioli. Mas antes disso, Mirley, seja bem-vinda, uma das Seja bem-vinda, doutora. É um prazer recebê-lo no nosso podcast. Prazer. Pois é, como a gente falou, recebemos vários advogados, delegados, promotores, mas pela primeira vez temos a satisfação de receber aqui uma juíza. Muito obrigada, tá? E como um tema tão importante, né, doutora? Muito, muito mesmo. Mas antes de começar aqui a nossa entrevista, né, vamos ouvir um pouquinho sobre quem é a nossa entrevistada de hoje, doutora Camila Scioli. Fala um pouquinho aí para o nosso telespectador.
Então, meninas, obrigada, né, pela oportunidade de estar aqui com vocês. É um prazer enorme. Que bom que eu sou a primeira, né? Que venham mais colegas aqui falar de outros temas tão importantes quanto, né? Então, eu sou Camila Cioli Lins e Silva. Eu estou aqui no estado do Acre há 13 anos, mas eu sou alagoana. Nasci em Maceió. Sou casada, tenho 3 filhos. Tenho a Maria Clara, de 19, o Davi, de 9 anos, e a Maria Luísa, de 4 aninhos, que tem síndrome de Down. E depois que Maria Luísa nasceu, aí a minha vida mudou e nasceu a escritora. Porque justamente com a Maria Luísa, eu fui buscar os direitos que eu mesma, enquanto magistrada, não sabia os direitos que a minha filha tinha, né? E um deles foi o teletrabalho. Na época que Maria Luísa nasceu, foi 2020, na pandemia, também nasceu uma resolução do CNJ oportunizando o teletrabalho aos magistrados e servidores. Então, naquela época, eu ingressei, eu e a doutora Admaura, outra colega, que ela está no espectro autista e tem uma filha também, nós entramos, né? E aí foi 1 ano e meio, né, de disputa judicial, enfim, até conseguirmos no CNJ o teletrabalho, e aí nós somos as primeiras juízas do Brasil a conceder, né, conseguir o teletrabalho no CNJ. Então, daí para frente, ficamos muito conhecidas, e aí veio algumas entrevistas, algumas revistas, e a partir daí veio o primeiro Guia dos Direitos da Pessoa com Síndrome de Down no Brasil, né, que foi idealização minha, em coautoria com mais 2 profissionais da área. Fiz especialização em síndrome de Down, hoje eu sou especialista em síndrome de Down também. E aí, com o guia, veio a cartilha, e eu fazendo essa especialização em síndrome de Down, veio o livro do Por Trás da Toga. Né? Legal, Caramba, gente, foi assim toda uma história, né, para essa Foi. construção, a juiz que nasceu a escritora. Tenho 2 filhas, né? Uma com 19, então a gente Uma sabe, moça imagina, né? Mas assim, para a gente falar, né, sobre abuso, constrangimentos, eu com sempre certeza. falo que o Brasil, infelizmente, ou a gente é vítima de abuso em algum momento da nossa vida, ou a gente conhece alguém que é. Ainda mais nós mulheres, né? Essa é a nossa realidade. Então, eu sempre tive muito, assim, contato com esse assunto com a minha filha mais velha. Quando veio a Maria Luísa, e ela ainda é não verbal, ela tem 4 anos, mas ela não fala, ela se comunica, todo mundo entende ela, mas ela ainda não fala, ela tem a apraxia da fala. E aí, quando eu estava na especialização, né, tomando contato com essa realidade da pessoa com deficiência, a gente percebe que os números de abuso são bem maiores. Né? Então, a exposição deles em risco, por eles terem certas limitações, às vezes não fala, às vezes não escuta, às vezes visual, o risco para eles é 3 a 4 vezes maior. Então, isso também foi uma questão que veio, né, para o livro. Doutora, a gente vê sempre notícias nos jornais, assim, de imagens de professores, né? Às vezes, pessoas que trabalham nas escolas, que maltratam essas crianças. Vem disso também? Vem também. A gente acha, né, como mãe, como família, a gente acha que isso vai acontecer fora de casa. Mas, na verdade, 80% dos casos, e eu falo 80% achando ainda que é mais, né? Mas 80% é o que a gente tem hoje, né, nas pesquisas, acontece dentro de casa ou nas proximidades. Nas proximidades é alguém que tem relação com a criança e com a família. Né? Então, eu já tive casos de transporte escolar, já tive casos de professor, já tive casos de mediador, pai, padrasto, né, tio, padrinho. Então, são as pessoas mais próximas. Não tem paciência, porque sabe que precisa de um cuidado especial, né? Acha que às vezes aquela criança é mal criada, e não é isso. Não, a gente tem que estar atento aos sinais de alerta, né, dessas crianças. Então, é muito importante a família ficar atenta da conduta dessa criança se mudar de repente. O que aconteceu para a criança mudar o comportamento? Ficou com medo de ir para a escola, né? Gostava tanto de fazer aquela de ir pro parquinho, depois não quer mais ir. Então, Exatamente. pais, fiquem atentos aí às mudanças dos comportamentos aí dos seus filhos. Exatamente. Doutora, Maio Laranja, o que significa esse maio? Já passou aqui, estamos aqui, Mês mas, de julho, né, já estamos no mês de julho, mas esse tema, né, não pode deixar de ser falado. Eu sempre falo que espero que todos os meses seja laranja igual a maio. Na verdade, Maio Laranja é um mês, né, que veio como conscientização do abuso e exploração sexual contra as crianças e adolescentes. Então, é mais um mês de movimento, né, de conscientização,
que as pessoas param realmente para discutir e falar sobre esse tema, por isso que o livro foi lançado, né, em Maio Laranja, mas eu sempre falo que essa consciência não é só da justiça, não é só do Conselho Tutelar, das pessoas ali, das instituições, né, fins, como a gente fala, mas de toda a família, de toda a sociedade. Então, que seja laranja todos os meses. Nós já sabemos que o abuso, porque há vários tipos de abusos, né? E a gente adulto, né? Nós mulheres já sabemos o quão é difícil para a gente aceitar. Agora, você imagine uma criança que não sabe se defender, não sabe falar. Como que você, mãe, pai, você vai descobrir que essa criança foi abusada? Pois é, esse é um caso bem delicado, inclusive no livro eu conto histórias reais, né, lógico, resguardado as partes, Foram né, histórias que chegaram para a senhora como juíza? como juíza e como advogada, na época eu advogava, a primeira história eu como advogada, mas resguardando o sigilo, né, das partes e fazendo algumas adequações. Então, assim, é muito importante, eu sempre falo para as pessoas, para os pais a prevenção, a gente tem que prevenir sempre, mas quando você não previne que venha acontecer um caso desse, a gente tem que estar atento aos sinais, e nesse caso, como ela comenta que é criança não verbal, é muito difícil. Eu tive um caso que foi justamente o primeiro caso que eu relato, que foi num transporte escolar, a criança tinha deficiência intelectual, não era síndrome de Down, mas tinha deficiência intelectual, e não, né, não se comunicava verbalmente, então ela não falava. E essa pessoa levava a criança, ela chegava, ela última a chegar no condomínio, porque o cara que fazia, o motorista do transporte escolar, era amigo da família, era um senhor conhecido da família. Nossa. Então, como ele morava no condomínio, a criança chegava por último. Essa criança começou a mudar o comportamento. E eu, na época, conhecia a mãe, e eu não advogava, na época eu já trabalhava no serviço público, trabalhava no Detran, e essa mãe, muito desesperada e pedindo ajuda, e a Defensoria Pública estava demorando muito, porque eram muitos atendimentos, ela já tinha ido 2, 3 vezes e não conseguia atendimento. E ela, enfim, não queria esperar e me pediu socorro. Eu falei para ela que ela poderia ir na Defensoria, que, né, a Defensoria, advogada é a mesma coisa, que o pessoal sempre tem aquela coisa, mas a Defensoria vai funcionar? Vai sim, vai funcionar. Assim. Mas ela, no desespero dela, ela me fez entrar ali com um pedido na época de liminar, enfim. E eu falei para ela que, primeiro de tudo, ela tinha que saber o que foi que realmente aconteceu com a criança. Porque ela não sabia, ela não tinha noção que era abuso. Mas eu já tinha noção. Então, eu já falei, olha, pode ser até questão de abuso. Ela, não, de forma nenhuma, mas eu não sei, alguma coisa. Enfim. E aí, o que foi que aconteceu? Levamos para a equipe multidisciplinar, na época do tribunal. Por isso que eu entrei, na época, com um pedido de liminar, foi cautelar, para que tivesse esse contato com a equipe multidisciplinar, com o Conselho Tutelar, enfim, para saber se realmente essa criança estava em risco, né? E aí foi toda uma técnica da psicóloga, mas ainda bem que a mãe aceitou, porque a primeira coisa da família é rejeitar. E muitas vezes também nós, como juízes. Verdade. Porque às vezes a gente também tem uma certa resistência aos profissionais. E eu sempre falo, cada um na sua área. Então, eu não tenho técnica. Quem é que tem técnico? Tem um assistente social, é uma psicóloga. Isso. E a psicóloga, através de desenhos, de testes que fez com a criança, né, de brinquedos, traços, descobriu que aquela criança tinha sofrido abuso. Aí vamos ao esse motorista. Aí vamos ao segundo passo. Primeiro que a criança sofreu abuso. Apareceu ali nos testes que foi feito que ela tinha sofrido abuso. E aí vamos ao quem é a pessoa. Né? E aí conseguimos, através dessa equipe, mas lógico, atendimento demorado, mas nesse primeiro momento já tiramos a criança das atividades, né, para a criança ficar mais tranquila, resguardar, saber o que tinha acontecido. Então foi um caso muito interessante e que eu sempre falo que o olhar, né, técnico da equipe multidisciplinar é imprescindível. Doutora, tem assim, o brasileiro tem aquele ditado, né, em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Porém, né, quando se trata de uma criança, se você vê que uma criança está sofrendo, tem que meter a colher? Sempre, sempre. As crianças são nosso futuro e o que será, né, se a gente não fizer isso? E quando eu falo, é todo mundo, é um vizinho, é um irmão, é um amigo, é quem vê, é uma amiga, às vezes uma amiga conta para você, aí as amigas não querem falar, né? Mas é imprescindível, porque denunciar é o caminho, não tem outra saída. Então, e assim, como que a gente pode denunciar um caso desse?
Então, nós temos as instituições, né? Conselho tutelar é sempre o primeiro, né? A gente pensa logo, todo mundo, família, pensa logo no conselho tutelar, mas aqui a gente tem o 180, né? Tem em outros estados, às vezes é 100, 170, varia um pouco. Polícia, delegacia, a gente também tem a criança e adolescente aqui, na delegacia da criança e adolescente. Nos interiores, onde não se tem uma delegacia específica para criança e adolescente, procura a delegacia, né, regional, Ministério Público, o próprio Judiciário, né? Então, assim, as instituições que tem plantão, todas aí, e tem que falar, né? A gente tem a questão da revitimização também, que é outro problema, que a criança às vezes vai lá. A gente tem uma lei, que é a lei do depoimento especial, depoimento sem dano, que é feito por uma equipe disciplinar que vai lá escutar a criança, mas eu sempre falo que não é em todo lugar que é assim. Nós temos um Brasil com uma dimensão geográfica muito grande, e nem todos os lugares a gente conta com essa equipe multidisciplinar, que vai ter psicólogo, que vai ter assistente social, que o conselho tutelar está todo, né, feito ali, todo reunido. Então, às vezes a gente conta com dessa estrutura que não se tem. E aí, muitas vezes, eu mesma, como juíza, já fiz esse depoimento, né? Então, como? Com que técnica? Maternal, porque técnica você não tem, você tem a técnica jurídica, né? Mas da psicóloga, psicologia, assistente social, você não tem. Então, você muitas vezes no interior, você conta com esse olhar maternal mesmo para poder ouvir aquela criança, acolher aquela criança. E fazer com que aquela criança não seja revitimizada, porque cada vez que ela conta, ela está vivendo aquilo ali. Verdade. Doutora, a senhora, se aprofundando nesse tema, qual é a sua mudança da visão, digamos assim, da justiça? A senhora se aprofundou tanto nesse caso, com relação a esses crimes sexuais, não só, mas também psicológicos, de criança e adolescente. Isso, de criança e adolescente. A senhora, como juíza, o que mudou com relação à justiça para a senhora? Na verdade, o meu olhar como mãe ficou mais apurado. Então, assim, não seja neurótico, mas assim, as filhas às vezes falam, ai, mãe, você tá neurótica, né? Mas não é, mas o meu olhar como mãe, ele se apurou mais. Então, eu desconfio de todo mundo. Então, assim, eu sempre falo muito com a minha filha sobre tudo, sobre professor, sobre, vai namorar, então, às vezes, ai, mãe, enfim. Aí, às vezes, ela fala, mãe, lá vem a senhora. Então, ficou mais apurado isso, e a ponto de, às vezes, eu tenho que... Vendo tantos casos, né? E, às vezes, a gente tem que dar uma relaxada, porque a criança, a juventude tem que, né, tem que ser jovem, né? Mas, enquanto magistrada, eu fiz reflexões sobre o Poder Judiciário também, a nossa atuação. Então, nós também temos que nos refletir e temos que evoluir. Então, obviamente, a gente precisa, enquanto Poder Judiciário, a gente precisa também mudar muita coisa, muitas visões, né? A gente precisa evoluir e amadurecer mais ainda. Por exemplo, aspectos. Nós não temos estrutura, como eu já falei aqui, no interior. E aí, o que a gente faz? Então, o magistrado que está lá na ponta, você imagina um estado grande como Pará, Manaus. Então, você imagina, né? Às vezes, o acesso à internet é difícil, né? Até você chegar, às vezes no interior é difícil, no interior você tem que chegar de barco. Então, essa estrutura da equipe multidisciplinar não tem. Então, o magistrado, o promotor, o advogado, o defensor público vai ter que ouvir aquela criança, aquele adolescente. Então, a gente precisa primeiro estar estruturado tecnicamente para saber como é que faz. Então, precisa especializar nessa área. Precisa fazer cursos, atualizações, saber realmente com psicólogos como é que a gente faz. Porque primeiro, a gente tem que acolher. Como é que é feito esse acolhimento? Porque a criança só vai falar quando você acolhe, quando ela está segura, né? Então, o primeiro ponto é esse. E depois tem outras questões, assim, por exemplo, às vezes as audiências têm que ser redesignadas, você sabe, como advogado. Muitas coisas acontecem, às vezes não teve intimação, a parte não compareceu. Por exemplo, hoje eu tive uma audiência que o réu não tinha sido intimado, mas estávamos ali, eu, magistrada, o promotor, o advogado, e a mãe e a criança estavam lá. Então, nós não vamos fazer aquela criança voltar de novo, porque quando ela saiu de casa,
ela já saiu todo, sabendo né? do que é que ela ia falar. Exatamente. E aí, ela, antes de ela conversar comigo, né, com a assistente social, ela reviveu tudo no caminho. E aí chega lá, voltar. fazer voltar, não vai ter, você vai ter que voltar outro dia com a criança. Então a gente também tem que ter esse olhar e dizer, não, vamos escutar para essa criança virar a página, no sentido de que eu não, Acabou, se eu né? não Já quiser, foi. eu não vou mais tocar nesse assunto. Eu posso superar, mas né, dentro de mim, mas eu não preciso mais externar para ninguém. Então a gente precisa ter esse cuidado. O nosso Poder Judiciário está preparado aí para receber esses tipos aí de ações. Então, nossa entrevista aí tá fluindo tão bem, tá muito boa aqui, mas vamos no nosso intervalo comercial e já já nós voltamos. Na transportadora Rápido Chapuri, nossa missão é garantir que sua carga chegue ao destino com segurança, rapidez e eficiência. Com mais de 8 anos de experiência, estamos prontos para atender às suas necessidades, seja para entregas locais ou nacionais. Contamos com uma equipe altamente capacitada e comprometida, e com uma frota pronta e bem equipada, para garantir o melhor serviço. Com a transportadora Rápido Chapuri, você pode confiar que sua mercadoria chegará no prazo certo, com a qualidade que você espera. WhatsApp 11 20 87 8200 ou 68 3221 4941. Transportadora Rápido Chapuri, com você em todas as direções. Aqui na Vitrine das Cores, você encontra todo o material que você precisa para a pintura da sua casa ou seu automóvel, com a mais ampla variedade do mercado em tintas. Temos os melhores produtos para a sua pintura em um espaço único para melhor lhe atender. Com o nosso sistema tintométrico, você escolhe a cor do seu sonho e já sai com ela em mãos. Oferecemos o melhor atendimento com a equipe altamente treinada, disposta a lhe atender, seja o atendimento presencial ou online. Venha visitar as nossas lojas localizadas na Via Chico Mendes e na Quintino Bocaiúva e garantir o seu produto de qualidade. Não perca tempo e faça agora o seu orçamento. Voltando do nosso intervalo comercial, vamos continuar com esse bate-papo super agradável com a juíza Camila Acioli. Agora nós vamos falar da escritora, vamos falar dessas obras aqui. Passou a juíza, agora vamos para a escritora. E olha, não só é um livro, não. É 1, 2, 3 aqui, né? Ainda tem mais outro, 4 que ela falou. Mas... Doutora, vamos falar dessas obras. Como que a juíza virou escritora? Então, com o teletrabalho, né? Eu fui convidada para escrever numa obra coletiva chamada Empodere-se. É uma obra maravilhosa, são 23 mulheres que falam histórias de superação. Poxa. Então, naquela obra lá, foi um lançamento no Rio de Janeiro, foi uma festa enorme. E naquela obra eu conto como foi a notícia de receber, né, a síndrome de Down, até assim, o luto, como é que foi depois, a superação, da notícia até o teletrabalho. Então, aí a partir daquela obra, eu já estava fazendo capacitação em síndrome de Down, fiz especialização, terminei agora em síndrome de Down, e aí veio o chamado para fazer o guia, o primeiro guia das pessoas, né, com direito. Mostra ali, Beto, mostra aqui. Aqui, ó, aqui, doutora, aqui, isso. Eu mesmo sim, juíza, operadora do direito, tinha direitos da minha filha que eu não tinha conhecimento. E aí, Camila, imagina as outras pessoas, vamos fazer. E o meu marido esse chamado foi do meu marido.
que você não faz um guia? Aí eu fiquei, mas será, tal? E aí falei com 2 colegas minhas também especialistas, uma fisioterapeuta e a outra psicopedagoga, especialistas em síndrome de Down, e juntamos e fizemos esse livro. Essa é a 2ª edição já, a primeira fez sucesso. Que legal. Nós lançamos no Guia do Direito da Pessoa com T21, que é síndrome de Down, que a nova nomenclatura agora é T21. 21. Mas aí, doutora, veio o quê? A cartilha. Aí veio a foi? cartilha Olha aqui. da T21 também, a partir da 2ª edição, a primeira fez sucesso, a gente lançou no simpósio, e aí veio a cartilha também, a gente lançou no simpósio esse ano, no simpósio internacional, que foi em Belo fala de Horizonte. uma maneira mais simplificada isso aqui, é isso? É mais simples, é uma cartilha mesmo para você ali do dia a dia, né? Uma coisa mais, uma consulta mais rápida. E quem a senhora indica para ler isso aqui, além das mães? Tanto os pais, mães familiares, como os profissionais de saúde. O que é que a gente vê é que, por isso que eu fiz a especialização, a gente percebe que os profissionais de saúde, eles não tiveram acesso na faculdade, nem na residência, os próprios médicos, né? Pediatras, residentes, eles não tiveram acesso à síndrome de Down em si, não se aprofundaram no assunto. E é uma coisa, é um pleito que a gente tem, assim, né? Levanta a bandeira de que a grade de síndrome de Down precisava ser obrigatória, né? Pelo menos na residência de pediatria. E na genética também com mais profundidade. Então, muitas vezes a gente se depara com os profissionais que realmente não sabem, como a gente na área de direito, a gente não vai saber todas as leis, né? E isso é normal. Então, eu também os profissionais, porque tem as diretrizes da pessoa com síndrome de Down, do Ministério da Saúde e da Sociedade Brasileira de Pediatria. E muitos deles não têm conhecimento das próprias diretrizes, entendeu? Como a gente também, às vezes, não tem conhecimento de todas as leis. Olha, a gente quase não ouve falar, né, desse direito para essas pessoas. A gente vê muito sobre as pessoas que têm espectro autista, né? E assim, a gente é pouco conhecido mesmo, é pouco difundido esse assunto. Exatamente. E tem várias questões específicas da síndrome de Down que precisam ser conhecidas. Eu sempre me pergunto, me fale uma. Então, eles, 11% mais ou menos deles, tem uma instabilidade atlantoaxial. O que é isso? Então, é um distanciamento entre as duas, a C1 e a C2, que são vértebras do pescoço. Né? Assim, estou falando uma pessoa que estudou, mas eu sou da área jurídica, mas para as pessoas entenderem. Então, essa distância, ela só calcifica lá para os 10 anos. Então, até os 3 anos, a pessoa com síndrome de Down não pode fazer atividade de impacto. Então, pula-pula, cavalgada, cambalhota, mergulho. Exatamente. E se tiver essa instabilidade, porque a gente só consegue ver o primeiro, né, com 3 anos, que é quando dá ali para fazer o primeiro raio-x. Até lá, é bom ter cuidado. E o que acontece? Nós já tivemos casos aqui no Brasil, da criança dar uma cambalhota e ficar paraplégica, e teve caso de morte também. Isso é uma coisa que a gente não sabe, mas está nas diretrizes da Sociedade Brasileira de Pediatria e também do Ministério da Saúde, sobre as pessoas com síndrome de Down. Então, isso é uma coisa que eu talvez, entre várias questões, né? Mas eu acho que também é uma que as pessoas, os pais têm que ter conhecimento, e os profissionais. Então, aí quando você está atendendo uma pessoa com síndrome de Down, chegou 3 anos de idade, tem que passar esse raio-x. Então, isso precisa saber. São questões que precisa saber. Então, a partir disso, eu fui evoluindo e a gente aprofundou. E aí... Doutora, agora nós vamos saber esse aqui, por trás. É uma novidade, esse aqui, da né? toga. Foi quando o lançamento? Esse foi em maio, foi no Rio de Janeiro, na OAB, Duque de Caxias. Um abraço para todo mundo, Duque de Caxias, foi muito bem recebida. Várias autoridades lá. Por trás da toga, vozes silenciadas na defesa da infância. O que é a toga aí? Fala para o pessoal o que é a toga, primeiro. Eu sempre brinco, porque minha filha dizia assim, mãe, essa aqui é a fantasia da juíza, é? Aí eu dizia, mais ou menos. Então, como ela dizia, é a fantasia, né? Então, assim, a toga é aquela vestimenta, né, que a gente veste, é preta, que geralmente é no júri, né? Tem juízes que usam também no dia a dia, mas hoje é mais difícil a gente ver no dia a dia, a gente vê mais em júri, né? Mas é a toga, é a vestimenta, né? Chama a capa da justiça. É a capa da justiça, exatamente. Então, esse por trás da toga nasceu diante de tudo que eu vivi na especialização, com as minhas 2 filhas. Eu também vou dizer a vocês que eu sempre falo isso, não tenho problema nenhum. Eu sofri abuso na infância, então sofri isso, mas superei, graças a Deus. Então, assim, diante de toda a minha experiência de vida e chegando agora com a Maria Luísa, com deficiência intelectual, como fazer? E as mães me perguntam muito,
Como é que eu devo fazer? Como é que eu devo? Tem como prevenir? Sempre tem como prevenir, mesmo que a criança seja não verbal, não escute, não veja. Tem sempre maneiras de você prevenir. Tem um projeto muito bonito que é Eu Me Protejo. É um projeto gratuito que você vai lá no site, na internet, você baixa, feito por uma jornalista e uma psicóloga, e justamente para crianças, todas as crianças, mas também com foco nas deficiências. E muito bonito o projeto, ensinando aos pais, né, e os familiares como deve fazer a prevenção das crianças. Então aí nasceu Por Trás da Toga. O nome Por Trás da Toga foi um sonho, eu sonhei. Caramba. Eu sonhei há muito tempo, a Maria Luísa, estava grávida da Maria Luísa, e sonhei, mas eu nem imaginava que ia ser escritora naquela época. Aí eu dizia assim, rapaz... E aí eu comentei com meu marido uma vez e falei assim, passou. E aí eu comentando com a editora, que foi quem me convidou para fazer o Empodere-se, e aí foi ela que me lançou. Beijo para a editora Elas, inclusive, para Alice Loures e toda a equipe. E aí eu falei para ela, eu falei assim, olha Alice, eu sonhei, mas eu não sei nem do que é que eu vou falar. E ela notou esse nome Por Trás da Toga e ficou na cabeça dela, na mente dela, e eu tinha esquecido. E aí eu sentei com ela e falei, Alice, estou querendo fazer um livro assim, mas contando histórias reais, e tem entrevistas. Tem 2 entrevistas muito interessantes, com uma psicóloga e com uma assistente social do Tribunal de Justiça, que tem 30 anos de carreira, inclusive vai se aposentar. Alcinélia, um beijo, Alcinélia, para você. Entrevista maravilhosa. E aí eu conversando com a Alice sobre isso, falando como era que eu queria fazer, histórias reais e com entrevistas e tudo. E ela falou, acho que está na hora agora do Por Trás da Toga. E aí eu... Como assim? Eu falei, você lembrou, aí, enfim, mas foi assim, e veio. E veio o nome, veio esse livro. Doutora Janaína, Mulher Internacional, tá? Meu Deus, Portugal deu notoriedade ao seu livro, Estados Unidos também, lá o Time News. Isso, saiu o artigo. Saiu o artigo dela, então, assim, é um livro. Doutora, a gente encontra onde o seu livro? O livro, ele tá... Todas as obras, na verdade, tá na Amazon, né? Disponível na Amazon online. E físico, ele está pela editora, que é a www.elaseditora.com.br. Inclusive, Por Trás da Toga, nós recebemos agora o Prêmio Carioca. Uma surpresa também. Parabéns. Aí, muito comentado seu livro aí fora, e eu espero que seja um sucesso aqui em Rio Branco também. Doutora, qual é a mensagem que a senhora deixa para as mães que têm crianças atípicas? Na verdade, eu deixo para todas, né? Mas as atípicas com mais amor no coração. Acolher a criança, acreditar na sua criança, porque a maioria tem uma resistência em acreditar na criança, em dizer, será que ela está dizendo a verdade? Seja que idade for, quando a criança vai falar alguma coisa sobre toque, sobre abuso, a criança está falando a verdade. Então, acolher aquela criança, acreditar naquela criança, prevenção acima de tudo. Se na prevenção não der certo acontecer, denunciar. Seja quem for, seja seu marido, seja seu pai, seja seu irmão, seja seu avô, alguém da família, um amigo querido da família, seja quem for. Nós temos que denunciar para prevenir as nossas crianças. Quando eu falo crianças, meninos também, porque a gente tem mania de achar que só mulher menina, que né? sofre. Então, Meninos só também tem um cuidado sofrem. mais especial com o menino e acaba esquecendo. Geralmente não é homem, não, mas... Pois é. E outra coisa muito importante que eu sempre falo, as pessoas acham que só acontece na classe de menor poder aquisitivo, mas está em todas as classes sociais. Então, não fechem os olhos. Às vezes está numa classe A e acha, aqui não aconteceu. Acontece em todas as classes. Então eu falo assim, cara, no direito a gente vê cada história, assim, imagino tudo que a senhora viveu, né, tantas histórias difíceis, tem que ser, né, bem forte, muito sensível para enfrentar tudo isso. Parabéns pela sua atuação, a senhora é um exemplo Obrigada, aqui pra gente. Eu falo sempre, é Deus acima de tudo, né, a gente tem que ter Deus, religião, qualquer religião, você tem que ter uma religião. Eu sou católica, mas por isso que eu falo muito de Deus, Nossa Senhora, mas qualquer religião. E você tem que se superar mesmo, buscar terapias. Eu sempre falo, né, que o pessoal, tem aquela história com terapia. Terapia, é coisa de dor, besteira. Geralmente. Todas as histórias, todas elas, né, pelo menos aqui que vocês vão ler, todas elas conseguiu superar com terapia, com apoio psicológico, né, às vezes com medicação, que às vezes precisa você intervir com medicação, mas todas elas tiveram um apoio terapêutico, né, e medicinal também, quando é preciso. Então não tenho vergonha, né, de procurar ajuda, de falar. Precisa falar, né? Para você superar, você precisa externar, colocar para fora. Então a superação
ela acontece, ela é concreta. As pessoas acham que não, mas acontece a superação e a família, o apoio familiar também é imprescindível. Importante, né? É isso. É isso aí. Ai, foi um imenso prazer recebê-la aqui no nosso podcast. A senhora pode deixar suas considerações finais. Endereço eletrônico, local para comprar o livro, a senhora já disse que é na Amazon, é isso? Amazon, Isso. Pode Então, deixar o seu recadinho aí final. Meninas, eu agradeço muito estar aqui, foi um prazer estar com vocês, eu sempre gosto, né, de externar, porque não é só a parte da magistratura, é a parte da mãe, é a parte da mãe atípica, né, então, assim, esse olhar aproxima as pessoas, porque quando você fala assim, a juíza, há um distanciamento. Sim, é muito, né? Tá E lá em aí, cima do quando você pedestal. fala com a maternidade, você aproxima as pessoas. Então, essa aproximação é muito importante. Então, a minha rede social é da Maria Luísa, que eu uso porque é só mesmo essa troca sobre a maternidade atípica. Então, é Malu Especial, @Malu Especial, tá lá. E o meu e-mail, que eu sempre uso, sempre falo, é camilacioli, @hotmail. Camila com K, Y, 2 L's, Acioli, ACIOLI, @hotmail.com, que é onde a gente se comunica muito. E contem comigo, com a magistrada, com a mãe, atípica e típica, e como mulher acima de tudo. Né? Excelente, foi um prazer recebê-la aqui. Obrigada. Finalizando para dar sorte, bom. queria já agradecer a nossa audiência aqui, pelos nossos telespectadores que estão conosco toda sexta-feira. Muito obrigada pelo carinho. Gente. Lembrando do Kleber, que também está assistindo a gente. Kleber, um beijão. O Kleber fica lá esperando a gente aparecer, só vai dormir depois do Pode Ler aqui. Gente, É isso aí. um beijo, até mais, tá? Sexta-feira estamos de volta. Na transportadora Rápido Chapuri, nossa missão é garantir que sua carga chegue ao destino com segurança, rapidez e eficiência. Com mais de 8 anos de experiência, estamos prontos para atender às suas necessidades, seja para entregas locais ou nacionais. Contamos com uma equipe altamente capacitada e comprometida, e com uma frota pronta e bem equipada, para garantir o melhor serviço. Com a transportadora Rápido Chapuri, você pode confiar que sua mercadoria chegará no prazo certo, com a qualidade que você espera. WhatsApp 11 20 87 8200 ou 68 3221 4941. Transportadora Rápido Chapuri, com você em todas as direções. Aqui na Vitrine das Cores, você encontra todo o material que você precisa para a pintura da sua casa ou seu automóvel, com a mais ampla variedade do mercado em tintas. Temos os melhores produtos para a sua pintura em um espaço único para melhor lhe atender. Com o nosso sistema tintométrico, você escolhe a cor do seu sonho e já sai com ela em mãos. Oferecemos o melhor atendimento com a equipe altamente treinada, disposta a lhe atender, seja o atendimento presencial ou online. Venha visitar as nossas lojas localizadas na Via Chico Mendes e na Quintino Bocaiúva e garantir o seu produto de qualidade. Não perca tempo e faça agora o seu orçamento.